Direto da redação. Brasília está um fervo, né? Brasília está em recesso já. O Congresso está em recesso, o Judiciário está em recesso, mas as decisões elas continuam ainda gerando efeitos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ele determinou o bloqueio de 6,1 milhões do ex-deputado Eduardo Cunha. Oi, você entender que o que é isso. O Eduardo Cunha ele não é mais deputado. Mas o que foi que esse inquérito aqui ele concluiu? Que o Eduardo Cunha ele estava participando de desvios de emendas parlamentares direcionadas. Ele era uma espécie assim, de figura invisível nessa questão de direcionamento de emendas parlamentares no Congresso Nacional. E mesmo sem exercer mandato, ele tem uma filha que é deputada, mas ele não exerce mandato. A filha é deputada pelo estado do Rio de Janeiro. O Eduardo Cunha atualmente é candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. E o Eduardo Cunha, surpreendentemente, ele anda comprando várias emissoras de rádio, está montando uma cadeia de rádio associada, retransmitindo a Jovem Pan. Então, várias emissoras de rádio que ele está adquirindo no interior, em várias regiões do país. E o Flávio Dino, ele teria indicado pelo menos 21 emendas parlamentares a municípios de Minas Gerais. Isso segundo as investigações apuraram. E as mensagens, a polícia, no âmbito dessa operação aí, dessas investigações, encontrou mensagens, planilhas, durante a Operação Transparência, que apontariam então essa possível atuação do ex-deputado no direcionamento de verbas. Vamos entender aqui os detalhes dessa treta na reportagem de Renato Ribeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de mais de 6 milhões e 100 mil reais do ex-deputado federal Eduardo Cunha por suspeita de desvio de emendas parlamentares. Segundo Dino, mesmo sem mandato, o ex-presidente da Câmara teria indicado pelo menos 21 emendas para as cidades de Minas Gerais. A defesa de Eduardo Cunha nega qualquer irregularidade. O ex-deputado é alvo da mesma investigação que bloqueou 119 milhões de reais do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, também por indicação irregular de emendas. Segundo o ministro Flávio Dino, as emendas indicadas por Eduardo Cunha foram documentadas de forma fraudulenta para ocultar o verdadeiro solicitante. Durante a Operação Transparência, a Polícia Federal identificou no celular da servidora da Câmara dos Deputados, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, mensagens e planilhas que indicam um esquema de direcionamento de verbas comandado por Eduardo Cunha. Tuca seria responsável pela organização e encaminhamento das emendas do orçamento secreto. Para o ministro, o fato de um terceiro, sem atuação no parlamento brasileiro, ter poder e ingerência sobre o orçamento público é gravíssimo. Dino afirmou que a situação materializa o que há de mais nefasto em termos de desvios envolvendo o orçamento secreto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Tá aqui o advogado, doutor Flávio, com a gente aqui, tá aqui o Fabrício também. Essa questão de emenda PIX, direcionamento de emenda no Congresso Nacional, nós estamos falando assim, emenda, mas as pessoas elas não se atentam a valores, né? Nós estamos falando de bilhões de reais que eram direcionados por emenda. E o Eduardo Cunha era mão invisível, ele não exercia mais mandato parlamentar, ele estava direcionando a emenda. Treta pura, né, doutor? Eu li pouco sobre isso, mas me parece que um dos motivos do bloqueio do ministro Flávio Dino foi esse, porque não tinha os autores da emenda. Não aparecia lá, falava partido, alguma coisa nesse sentido. Assim, porque assim, o parlamentar tem direito à emenda lá e direcionar para onde ele quer. Por exemplo, eu sou deputado de Minas Gerais, então eu tenho lá uma cidade, eu quero direcionar uma emenda para um hospital, para melhorar, para comprar um raio-x, um PET scan, enfim, ele pode fazer isso, não tem legalidade nenhuma. Só que você tem que direcionar, dizer quanto, dizer quem é o autor da emenda, para quem que vai. Me parece que pelo que eu li, né? Me parece que essas informações que estavam ocultas, então ninguém sabia quem estava direcionando as emendas. Me parece ter sido isso. Você recebeu alguma emenda, Fabrício? Pô, bem que eu queria. Recebeu alguma emenda? Que eu queria mudar Bateu minha vida. emenda na sua conta, não? Quem dera. Você está muito feliz ultimamente aqui, meu essa Deus. felicidade sua não é à toa, não. Eu dividi com vocês, com certeza. Você sabe que essa questão de emenda é um grande negócio, né? Porque tem a volta. O deputado dá emenda, então tem a voltinha que o deputado recebe. E não só isso, né? Por exemplo, assim,
dizem, né, que lá na Câmara dos Deputados, a negociação por apoio político, a aprovação de algum projeto ou de algum tema muito importante, a moeda de troca é a emenda. Isso depois do mensalão passou a ser. Porque antigamente... A troca de moeda, né? O que acontecia? Como é que o governo comprava apoio? Parece que o mensalão mesmo, pagando deputados, os governos... Ao longo de todos os governos, foi assim essa relação promíscua. Era contribuição para pagamento de campanha, era dinheiro para comprar, para financiar campanhas, os partidos recebiam. O mensalão revelou isso. Após o mensalão, concentrou-se tudo nas emendas parlamentares. Então a moeda de troca foi essa. Liberação e até hoje me parece que é assim, né? Continua. Fala-se isso, né? Quer aprovar uma reforma, libera as emendas. Exatamente. E é a negociação, olha, eu quero tanto de emenda. Diz quem... Veja bem, volta a falar, fala-se isso, não tô lá, não posso... Que o Centrão que é mestre de negociar emenda. Totalmente, vive de emenda, se alimenta de emenda parlamentar. Você sabe que tem um cara, uma figura conhecidíssima, não vou dizer o nome dela, que eu não posso. Fala quem é. Não posso dizer o nome. Montou um escritório em Brasília, um ex-parlamentar com passagem por lá, montou um escritório, e a especialidade dele, ele governava uma cidade, né? Governa uma cidade, era comprar emenda parlamentar. Comprar? Ele comprava antecipado ao deputado. O que o deputado faz com a emenda parlamentar? Ele bota a emenda em determinada cidade, mas aquilo tem que voltar, aquilo tem volta, tem um retorno. Tem a taxa de oxigênio. Tem. Aí ele falava, quanto é a taxa de oxigênio que a sua emenda tá aqui, eu pago à vista. Aí comprava. Aí comprava com abatimento, tava pagando à vista, absurdo, né? Aí depois ele direcionava para onde ele quisesse, em qualquer lugar do Brasil. Nem sempre era para a cidade dele, poderia ser para qualquer lugar do Brasil. E uma das figuras que estava operando esse escritório já se infiltrou no Ministério em Brasília, trabalhando no Ministério em Brasília. Ou seja, virou um negócio. Virou um negócio, grande negócio. O Thiago Rangel, que foi preso na Operação Unicarne, o Thiago ele comprou emenda parlamentar na Leste de 8 deputados. Pagou R$100 mil por cada emenda. Segundo informações extraoficiais. Eu ouvi falar isso também. Fala-se, né? E o Thiago, assim, ele teria pago essas emendas com o Pix do posto de gasolina dele. Ah, que loucura. Bom, se é verdade, ele fica mas isso a língua dele é o chicote. Cara, não é chicote. Corta o microfone, mas é risível, não é um negócio desse? Não, mas é surreal. A gente brinca assim. Isso aí foi divulgado. Isso aí mas a gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas foi divulgado. Consta que foi feito isso. Então você vê o que é emenda parlamentar. Emenda parlamentar, coisa pavorosa. Como sempre, né, o brasileiro, os políticos prostituem tudo, né? Assim, o negócio que em tese deveria ser pro bem da população, deu-se um jeito de prostituir, desculpe o vocabulário chulo, de prostituir o negócio. Mas é verdade, assim, a capacidade que o brasileiro tem de prostituir as coisas, até religião prostitui, gente. Ô, Roberto, eu tava conversando com um amigo, ele é de Campos, mas ele tá morando no Rio por questões de trabalho. A gente fala de nomes aqui, diz o nome da pessoa. Ele conhece o André, pô? Conheço. E ele falou, o Flávio, é um negócio, o carioca é um negócio surreal. Às vezes eu desço pra fumar um cigarro, eu tô encostado, onde ele trabalha não pode fumar, ele sai pra fumar na calçada. É pessoal falando de tramóia aqui, de algum golpe, alguma coisa. Aí você sobe, tá no corredor, é só nego tramando pra levar vantagem. Cara, é um negócio surreal. Ele falou, não tem jeito não lá. O pessoal costuma dizer que o Rio de Janeiro é o estado TTT. Truque, trambique e tramóia. Mas é verdade, tudo começa no Rio de Janeiro. Trambique. Verdade. Doideira.